Sahana Vavatu, Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam, Sahaviryam, Karavavahai, Karavavahai, Tejasvina, Tejasvina, Vaditamastu, Vaditamastu, Ma Vidvishavahai, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Muito bem, então é isso. Hoje o tema que escolhemos foi os obstáculos e 8 formas de os superar. As 8 formas, isto eu vou partilhar convosco ao longo da conversa, os sutras nos quais nos vamos basear e vamos aprofundar e aplicá-los ao nosso dia-a-dia, à nossa prática, a tudo mais. Mas que obstáculos é que são estes? Obstáculos de quê? No fundo são os obstáculos que nos impedem de cultivar e que nos impedem de manter a nossa sadhana, a nossa atividade e prática espiritual, a nossa conduta que nos vai ajudar a liberar-nos do nosso ego. E a primeira parte desta conversa vamos estar a observar estes obstáculos, que não são já tipo uma espécie de amarras que a nossa condição desenvolveu, que nos impedem não só de progredir no caminho do yoga, de atingir os objetivos do yoga, mas essencialmente de entrar no caminho do yoga. São algumas coisas assim muito simples. Claro que o que vamos ver destes obstáculos são esses obstáculos emergem primeiro da nossa mente e depois tendem a manifestar-se no nosso corpo e a influenciar todo o nosso paradigma. Então, os obstáculos são, vou dizer 8 ou 9, são a doença, a preguiça, ou não é preguiça, a falta de atividade. A doença, dullness é como se fosse uma falta de cooperação, de colaboração. A terceira é a dúvida. A quarta é a indiferença ou a procrastinação. A quinta é a preguiça e a falta de interesse, um pouco parecido com dullness. A sexta é o desejo de nos entretermos e de estarmos sempre entretidos. Monotonia. Empatia. Sétima é a percepção errada ou a ilusão e a falta de sermos guiados no caminho certo. A oitava é a incapacidade de atingir e de conseguirmos percepcionar as coisas de um ponto mais sutil e mais leve. E a nona é simplesmente a instabilidade. A instabilidade que está na nossa vida. Eu vou partilhar aqui o ecrã, vou-vos mostrar este sutra, vamos cantá-lo e depois vamos ver cada uma delas com mais atenção. Share, screen, go.
Aqui em baixo vou citar o verso, vocês podem repetir. Vyadhisthana samshaya, Vyadhisthana samshaya, Pramadalasya, Pramadalasya, Virati, Virati, Branti darshana, Branti darshana, Labda bhumikatva, Labda bhumikatva, Navasti tattvani, Navasti tattvani, Shita vikshepaste, Shita vikshepaste, Antaraya, Antaraya. Aqui no final do verso diz Te e Antaraya, e junto fica Tentaraya. Aqui Antaraya quer dizer obstáculos e Te é para dizer estes são, eles são. Antes diz Shita vikshepaste. Shita vikshepa é distrações, Shita é consciência. Então, os obstáculos são coisas que nos distraem mentalmente, que nos desviam do caminho mental, que não nos permitem a nossa mente focar-se num caminho para uma melhor vida, para uma maior estabilidade, sem ter o ego a controlar e a limitar a nossa percepção e a nossa saúde e tudo mais. Os 8 obstáculos apresentam-se aqui em baixo. Disease, dullness, apatia, dúvida, procrastinação, preguiça, o desejo, percepção errada, incapacidade de atingir estados mais finos e instabilidade. A doença é claro, não é? Quando estamos doentes, nós não estamos preocupados em fazer a nossa vida melhor, estamos com dores, estamos a focar-nos na dor, estamos a focar-nos na nossa incondição, o nosso limite. Não conseguimos ir para o tapete. Na Ashtanga diz que não vamos para o tapete quando estamos com febre. Com febre não dá porque só vamos o corpo já está a aquecer, já está a ferver, já está a suar e a tentar transpirar as toxinas. Se estivermos a fazer a nossa prática, vamos sobreaquecer e vai ser pior. A segunda parte é dullness. A apatia é uma das formas em que nós não interagimos com o nosso meio ambiente e com o mundo à nossa volta e não nos permite realmente ter uma mentalidade inquisitiva e perguntar-nos quem sou eu e porque é que eu estou aqui, o que é que eu posso fazer de melhor. E a terceira ali, a dúvida, vem com isso. Com a apatia não estamos certos do nosso caminho e estamos sempre a levantar dúvidas. Uma parte das dúvidas é importante a gente duvidar, não sei o quê, mas quando encontramos um caminho, confiamos de que dizer a verdade é melhor para mim e para os outros. Não podemos duvidar sempre de que a vida vai correr bem, não podemos duvidar da boa direção da vida e estar a mentir pelo nosso caminho fora, ou estar a não seguir os yamas só porque duvidamos que vai sobrar para nós. Ou mesmo às vezes sabemos qual é que é o caminho e colocamos dúvidas que nem estão lá, só porque não estamos a confiar em nós, não estamos a confiar naquilo que sentimos, ou achamos que não está bem, ou fomos educados que seria melhor ir para outro caminho. Não é? Por exemplo, eu quero seguir yoga, mas fui educada que tenho que estudar, tenho que ir para a universidade, não é? Então eu sei qual é que é o meu caminho, mas vou pôr dúvidas ali, não é? De não confiar. Exato, está muito relacionado com ouvir a nossa intuição e não duvidar da nossa própria voz interior que nos está a guiar o caminho. Procrastinação às vezes vem disto, quando é muito abatida a nossa própria voz
quando a sociedade ou as condições à nossa volta, seja a doença ou a apatia, a doença constante, abaixa as pessoas, tira-lhes tanto a vontade de interagir com o mundo. A individualidade. A individualidade, sim, a interação com o mundo de um para um. E caímos muito na procrastinação. Aquela coisa de os nossos amigos vão todos trabalhar no campo para cultivar a colheita do mês, ou então vamos todos divertir-nos, ou jogar futebol, ou vamos todos para a prática no sábado e tu cais numa resposta simples. Eu estou doente, não quero, não vou. Eu ainda tenho... As pessoas querem começar a praticar e estão à espera do momento certo, Exato. das condições emocionais, de tudo certo. Isso, Exato. sempre a procrastinar, sempre a adiar aquilo que querem fazer. A preguiça associada. Nós temos aquele velho ditado de o yoga é para todos, a Ashtanga Yoga é para todos, menos para os preguiçosos. E a verdade é que nós estamos contentes de ver as pessoas aparecerem e nós, inclusive, todos combatemos a preguiça de manhã. O sono de manhãzinha, se calhar para uns dura menos este conflito, mas para mim dura alguns minutos antes de eu me levantar da cama. O despertador toca 3 vezes, a Vanessa diz, não deixes tocar 3 vezes o despertador, estás-me a acordar. Mas pronto, eu lá me levanto e venço a minha preguiça. Às vezes é preciso levantar e não pensar muito para combater a preguiça. É começar e pronto. E a longo prazo também, no caso das aulas, que nos vai, aqui as aulas de prática da Ashtanga, que nos vai a manter um caminho de yoga, fazermos e quebrarmos estas rotinas, estas dúvidas, esta procrastinação e a preguiça. Nas primeiras vezes que vimos, vai ser mais difícil, mas depois vir a terceira vez, vir a quarta vez e continuar a vir ao longo do tempo torna-se mais fácil. A rotina para cá, o caminho, o dizer olá às pessoas, o espaço torna-se mais familiar, a prática também. E agora com os confinamentos parece que é um iniciar novo todos os dias. Até nós estamos a pensar, vamos começar aulas presenciais. Vai ser uma nova rotina, parece que faz muito tempo que não vimos. O desejo é um clássico. O desejo de outras coisas, de beber à noite, de comer demasiado, de coisas que desviam do nosso próprio atividade e nosso próprio sadhana, que consiste em concentração, em refinar a nossa atenção, em meditar mais, em ter mais práticas meditativas. Vamos ser sempre invadidos pelos desejos todos que nos aparecem na cabeça. Pode ser muito facilmente uma coisa que nos desvia e que se torna um obstáculo muito fácil. O desejo de comer um doce que depois vamos notar na prática que não era a melhor coisa, não nos fez tão bem. O desejo de ter aquela meia hora sem fazer nada, quando realmente podíamos estar a praticar. Às vezes continuamos a adiar, mas existem montes de coisas. O desejo de querer fazer parte de uma identidade social onde não nos vamos encaixar tão bem só porque estamos a fazer aquilo que faz mais sentido para nós. Há uma história do Buda, em que quando o Buda estava a meditar e se sentou convictamente debaixo de uma figueira e disse: só vou sair daqui quando descobrir a origem do sofrimento. E o deus dos desejos, Mara, nesta história épica, ele não gostou muito da ideia. Então, a primeira coisa que fez foi mandar um exército de guerreiros gigante, o exército de Mara, contra Buda. Eles chegaram lá, atiraram as flechas e as flechas a meio do voo tornaram-se em rosas e caíram sobre o Buda. Depois de algumas tentativas de outras formas,
Mara, o demónio, ou Deus dos desejos, decidiu tentar atrair Buda com o corpo feminino. Então mandou as suas 3 filhas irem dançar à volta de Buda enquanto ele meditava. Então a história é que ele nem sequer desviou o olhar, ele manteve-se no seu foco. Ele não deixou que o seu desejo sexual, que a sua necessidade, a atração, simplesmente. Às vezes queremos coisas que sabemos que depois de as ter nem sequer vamos dar grande valor, sabemos que não, é só mesmo um capricho, basicamente. Portanto é isso, mesmo perante todos os desejos, temos que perceber o que é o desejo e o que é simplesmente um essencial para o nosso bem-estar. E a seguir podemos ver erroneous perception é uma percepção errada das coisas, é sempre um desafio de discernirmos o que está certo, o que é e o que é errado. E quando nos convencemos de uma coisa errada que não nos vai permitir conectar e cultivar uma prática de yoga na nossa vida, acabamos por falhar redondamente. Imagina que a prática de yoga, não é? Como nós temos visto nas últimas talks, é yamas niyamas, é meditação, é purificar o nosso corpo, é concentração e é meditação. E se nós nos convencermos de que dizer a verdade não é assim importante, ou que ser violentos é que é uma percepção errada. Isso por si só vai nos retirar do caminho, porque vamos simplesmente não estar a fazer o que faz parte do caminho de yoga, dizer a verdade e ser não violentos, por exemplo. Mas ao fazermos isso também vai gerar outro tipo de instabilidades para que possamos manter o caminho, que é, neste caso, mentindo e sendo violentos, vamos estar sempre a atrair inimigos, vamos estar sempre a atrair uma consciência pesada e não vamos estar a conseguir nos integrar ao processo todo de conhecer o que está cá dentro, de girar a nossa atenção para dentro, sem sentirmos que vamos ser, que vai haver vingança para nós. Isto aqui são meros obstáculos, percepção errada. Vamos tentar averiguar e questionar qual é que é a concepção correta das coisas, qual é que é a verdade essencial das coisas. E aqui por último, antes de instabilidade, dizemos, está aqui, inability to achieve finer states. Sendo que não conseguirmos nos focar nas pequenas sensações, nas pequenas subtilezas da vida, é um grande desafio da prática, de mantermos o nosso caminho. Por vezes, a gente recebe pessoas aqui a praticar, nos primeiros inícios, que temos todos estes obstáculos, e volta e meia eles voltam, uns para uns, outros para outros, não temos todos ao mesmo tempo. Mas uma coisa é certa, não precisamos de ter estes obstáculos removidos para começar a praticar no yoga. Isto quer dizer que são obstáculos que acontecem durante o caminho, que vão acontecendo no início do caminho, que nos vão impedindo de manter no caminho. E quando nós temos uma prática como a que oferecemos em Ashtanga, em que temos pontos de foco, temos pequenas ativações corporais, pequenas detalhes físicos e de respiração, atividades musculares internas, que vamos ter sempre a oportunidade de ter sempre um ponto mais fino da nossa camada de ser para conseguirmos dirigir a nossa atenção, sempre um pouco, cada vez mais fino, mais sutil, porque é na subtileza, é na leveza que tudo se une. Não é nas coisas grandes e grossas, não é? Que está lá a essência de tudo.
A essência de tudo, a essência de nós mesmos está nas coisas, nas camadas mais finas e subtis da nossa vida. E essa incapacidade de conectar aparece aqui em último nesta lista de obstáculos, porque é realmente uma das coisas que vai sendo dos últimos obstáculos para manter uma continuidade no caminho do yoga. Se vocês praticam já há bastante tempo uma prática como a Ashtanga, em que vamos voltando à mesma sequência, vamos reparando ao longo do tempo em detalhes mais finos na nossa prática. Momentos em que nós nos descaímos e perdemos as forças, ou momentos em que nós perdemos a concentração, vamos notando melhor e mais aprofundadamente os tecidos dos nossos músculos ao alongar, a atividade muscular interna, como os bandas, vamos ganhando uma maior atividade. E isso vai ser sempre atingir uma camada mais fina e não ficarmos só no mais bruto e grosso do nosso corpo. Faz parte do caminho, e a incapacidade é um obstáculo. Portanto, há que pensar. Eu acho que é sempre fixe as pessoas já virem a uma primeira aula, nunca praticaram yoga na vida, e começam a respirar e notar as primeiras vinyasas, a flexão à frente, como é que o corpo está a reagir. Aquilo já é uma forma mais sutil de atenção a si mesmo, atenção ao corpo, mais sutil do que era antes, mais fina do que era antes de virem à aula. E quando saem, mesmo que seja a primeira aula, já saem com as sensações mais apuradas sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre a sua respiração. A ideia é cultivar isto a longo prazo e que não seja um obstáculo. A instabilidade é sem dúvida um obstáculo que irá acontecer, porque o mundo está sempre em mudança, a mudança é a coisa mais certa, nada dura para sempre, sem ser o verdadeiro eu, aquele que está cá dentro. E no meio de todas estas mudanças, conseguimos estar conectados com a nossa verdadeira essência cá dentro, é difícil. E é esta conexão com o nosso verdadeiro eu, com a nossa consciência interior, que é o caminho do yoga, com o nosso biorritmo a nível corporal, ou então com o nosso processo mental a nível mental, ou colocando de forma mais cósmica, com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira essência e a nossa energia interna. Isto é o yoga. E a instabilidade convida-nos sempre a dispersar e a desaparecer, de não nos focarmos no nosso centro e a irmos sempre para longe, para outras coisas. Tanto nos desejos, vai-nos trazer fora do centro, uma percepção errada vai-nos trazer fora do caminho correto. E como o eu verdadeiro que está dentro de nós é tão subtil, claro que não conectarmos com as subtilezas da vida é um obstáculo. Vamos ver aqui em baixo outras obstruções do caminho. A dor, a depressão, o tremer do corpo e uma respiração não rítmica são sintomas que acompanham estas distrações da mente que definimos anteriormente, que não nos permitem manter o caminho do yoga. A dor é sem dúvida um fator que nos distrai da respiração, nos distrai da calma, e a dor às vezes representa partes mais externas do nosso ser. Tanto pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor física, mas o nosso verdadeiro eu, ele conhece a dor e conhece o prazer, conhece tudo e é indiferente. A dor acaba por ser uma obstrução, porque quando nos focamos tanto da dor, criamos tanto medo, tanta aversão, que nem sequer nos permitimos conectar com a dor, sentir de onde é que vem a dor.
A depressão também é um dos sintomas, e a depressão, tanto a nível físico como a nível mental e emocional, é uma coisa que reprime, é uma condição que reprime tipo, a nossa progressão, a nossa apatia, a nossa conexão. Isto sem dúvida não nos permite tipo, tomar uma ação de cuidarmos de nós e de melhorarmos o nosso estilo de vida, de melhorar a nossa vida. Então claro que é um obstáculo, e todos os que passamos por momentos mais deprimidos sabemos que aquilo é uma apatia tão grande e tão pesada que não nos deixa mexer em frente, não nos permite olhar a vida e ter uma interpretação menos dura das coisas. O tremer do corpo e a respiração não rítmica são algumas formas do sistema nervoso mostrar que está a acontecer uma desintoxicação. O sistema nervoso, na prática, às vezes sentimos o corpo a tremer. É sinal de que está a haver isto não é tanto um obstáculo, é uma espécie de um sintoma de quando estamos a remover. O corpo começa a tremer e esse tremor faz parte, é uma inconstante. É o corpo que está a permitir a toxina, o calor sair, mas também... Há pessoas que tremem muito no dia a dia. Sim, essas pessoas que tremem muito no dia a dia é falta de firmeza, é instabilidade, e isso deve ser cultivado a longo prazo com a prática, e vamos ver aqui formas de eliminar a nível geral estes primeiros desafios e obstruções para entrarmos no caminho do yoga. A respiração não rítmica é sem dúvida um obstáculo que vai influenciar o nosso estado de espírito. Quando, sabem, já observaram quando estamos com uma respiração muito acelerada, a nossa mente está muito, muito acelerada. Quando estamos com uma respiração mais lenta, a nossa mente está mais calma, mais serena. Mas se estiver muito lenta, também não está com capacidade de processar as coisas que estão a acontecer à nossa volta. Mas se estiveres sempre a alternar entre muito lenta, muito rápida, muito lenta, muito rápida, e que tens uma respiração que não tem um ritmo natural, de igual tamanho, a inspiração e a expiração, acabamos por contribuir para a instabilidade do corpo e não dar ao corpo uma estabilidade necessária que nos permita progredir e manter o caminho do yoga. Muitas pessoas não sabem respirar, têm uma respiração super curta, só ao nível do peito, é muito shallow, muito superficial. Vou passar isso. E é-se dito que os animais que têm maior mortalidade, não é? Que vivem mais anos, respiram mais lentamente, têm um tempo de e expiração menor. Eu acho que até são as tartarugas. Tem. Por minuto. 5 quê? Estas notas de 6. 5 respirações por minuto. As tartarugas, elas vivem centenas de anos, não é? Aqui... Nós, humanos, 3 ou 13? 13 respirações por minuto. Vejam lá a diferença, não é? 13 respirações por minuto, deveríamos viver 120 anos. Mas as pessoas cada vez mais, não é? Com o stress, com andar de um lado para o outro, não é? De não parar,
a respiração fica tão curta e tão só aqui superficial, nem usam a capacidade toda que temos para respirar, diminuímos a qualidade de vida. A respiração também é algo que nos vai trazer energia, é uma fonte de trazer a nossa energia além do sono e da alimentação. E então estamos a diminuir a nossa capacidade de viver mais tempo, de forma mais saudável, com mais energia. E são pequenos pormenores que, se nós começarmos a tomar atenção, podemos começar a aumentar a nossa qualidade de vida, não é? A ter mais energia. Eu lembro-me quando estava doente e tomava muita medicação, eu acordava já cansada e não tinha energia para nada, nem para o dia-a-dia. E também não conseguia respirar, eu sentia mesmo que não conseguia respirar, não sabia respirar. Não ter essa consciência. Então é super importante voltarmos a aprender a ter uma boa respiração, mais estável. Essa também, ter uma respiração mais estável também espelha uma mente mais estável. Exato. Eu acho que o yoga às vezes eu vejo como uma corda bamba. É muito difícil mantermos no caminho, mas se entrarmos no caminho mais estável vamos conseguir durar durante mais tempo, depois vamos cair para os lados. Depois voltamos a encontrar o nosso centro e vamos continuando. E este nosso centro é só mesmo a auto-observação, ou seja, ver se estamos a dizer a verdade e sermos sinceros, tipo, corrigirmos o erro daquela mentira, daquela falha, ou corrigirmos na próxima vez que fizermos e estarmos sempre a voltar um pouco ao centro. E tanto a estabilidade corporal como a mental são importantes, porque elas vão de mão dada. Na prática estamos sempre a ver um pouco essa correlação, não? Se eu não estou bem aqui, eu vou cair no equilíbrio. Se eu conseguir vir para o tapete várias vezes por semana, na terceira vez por semana eu vou sentir que estou mais no centro, já conheço melhor, já viajo em estágios mais finos e mais sutis no meu corpo, já consigo conectar com a palma do pé melhor, que no início era um bocadinho estranho, eu sentir a palma do pé em equilíbrio e perceber o quanto importante é lateral, com o dedo grande, e aquilo vai-me ajudar a encontrar equilíbrio. As coisas crescem com o tempo. E a estabilidade vem com a persistência. No Yoga Talk passado falamos um pouco da importância da estabilidade e da continuidade. Em construir uma estrutura mais firme. Não é? Exato. Não podemos só de repente tentar encontrar o equilíbrio, não é? Levantar a perna e esperar que o equilíbrio aconteça. Não, temos que ativar e manter a estabilidade e a firmeza para conseguirmos encontrar esse equilíbrio. Vamos cantar este sutra aqui, começando com Dukkha. Dukkha Dharma, Dukkha Dharma, Manasyangame Jayatva, Manasyangame Jayatva, Shvasa, Prashvasa, Vikshe, Pasaha Bhuvaha. Dukkha, pain. Dharmanasya, depression. Angame Jayatva, shaking of the body. Shvasa Prashvasa, inspirações e expirações. Vikshepa, distractions, instáveis. Sahabhuvaha, os sintomas. A seguir começamos a observar formas de combater, as 8 formas de superar os obstáculos. Tanto os obstáculos como as formas de superar os obstáculos são muito individuais. Todos vamos ter, predominantemente, alguns obstáculos na nossa vida que nos impedem de mantermos no caminho certo. E da mesma forma, as formas de superar que são apresentadas, as próximas 8 formas, são 8 versos diferentes, também se apresentam de formas distintas que se podem conciliar a diferentes temperamentos, diferentes pessoas,
para resolver e tentar remover os obstáculos que se apresentam a cada indivíduo. Ou seja, o Patanjali, quando fez os Yoga Sutras, não pensou que existe só um tipo de pessoa. Existem vários tipos de pessoa, uns mais intelectuais, uns mais devotos, que conseguem fazer chantings e mantras e conseguem adorar deuses e conectar com ideais divinos. Outros que são mais físicos e gostam de ter práticas de asanas, ou que gostam de fazer selfless service, um serviço um serviço altruístico, o Karma Yoga. Outros que gostam de estudar as escrituras e de pesquisar os significados teóricos sobre o eu, e outros gostam de ser mais práticos e fazer Raja Yoga, fazer meditação, incorporar meditação nas suas práticas de asana e na sua dia-a-dia. E claro que todos, mas é muito mais comum, nós todos temos uma mistura de cada uma, em diferentes percentagens. Então, quando os Yoga Sutras foram formados, ele decidiu incluir nestes 8 formas de remover os obstáculos, de várias formas, e vocês não têm que se conectar com cada uma delas, mas sentirem que os obstáculos estão a aparecer, e provavelmente alguma destas formas vocês já fazem. Nem todas estas formas vão ser para vocês, não vos vão dizer nada, nem todas vão dizer tudo, na verdade. A primeira, Tat Pratishedartame Katatva Bhyasaha. A primeira fala de uma coisa muito simples, que é focar num princípio. Dirigir a atenção para um ponto. Quando estamos a ser levados para muitos pontos diferentes, quando estamos a tentar focar-nos na nossa prática, no nosso objetivo, no nosso objeto de meditação, e estamos a ser levados para todas as outras áreas da nossa vida, seja para os desejos, seja para a nossa preocupação com uma doença, aqueles obstáculos todos que vimos aqui atrás, vamos dirigir a nossa concentração para um princípio. E claro que esta primeira dica, esta primeira forma de superar, aplica-se em todas as outras formas de superar. Mas no Ashtanga incorporamos muito isso. É o Drishti, o olhar um ponto, o focar na respiração acima de tudo, o facto de termos uma prática bastante repetitiva, ou seja, em termos externos é muito repetitiva, voltamos sempre à mesma prática. Embora todos os dias seja uma prática diferente, é sempre o mesmo rio. Então, isso ajuda-nos a manter essa concentração. Todas as atividades meditativas do yoga surgem obstáculos. E uma das coisas que esta solução apresenta é que, se nós estivermos sempre a mudar de objetos de meditação, de métodos ou técnicas, ou formas de superar os nossos obstáculos, se estivermos sempre a mudar, elas não vão resultar a longo prazo. Elas vão se tornar um obstáculo em si mesmo, uma distração. Portanto, mesmo aqui, quando nós escolhemos uma das formas de remover os nossos obstáculos, escolhemos uma e vamos mantê-la até a nossa mente se tornar forte e estável para continuarmos os obstáculos, continuarmos o nosso caminho. Obviamente que aqui são técnicas ou ideais ou objetivos a manter para que eliminemos os obstáculos e consigamos manter-nos no caminho sem desviar por um longo período de tempo. Quando com o passar do tempo nós estamos mais estáveis, mais fortes, vamos conseguir dedicar-nos à prática de yoga em si mais continuamente. E a própria prática de yoga, o manter-nos na verdade, o cultivarmos uma postura estável e firme,
o focarmos e fazermos pranayama e tudo mais, isso vai ser a nossa própria técnica de nos afastar dos obstáculos. Mas antes disso, podemos, ao mesmo tempo que cultivamos isso, cultivar uma destas formas para nos manter no caminho. A segunda é cultivar reações ou atitudes reativas às coisas na nossa vida. Uma forma de manter a nossa mente livre destes fatores que disturbam e perturbam não só a nossa estes fatores que não vêm só da nossa própria consciência, mas também vêm fundo da nossa subconsciência, os fatores que nos impedem, os nossos obstáculos, por qualquer motivo que seja, é tão profundo que às vezes basta mudar um pouco a nossa conduta no dia a dia e cultivar umas atitudes opostas, reagindo de forma oposta àquelas ações. Aqui diz Maitri, Karuna, Mudito, Pekshanam. Isto são 4 atitudes a ter para, respectivamente, a Sukha, Dukkha, Punya, Punya Vishayanam. Depois no final diz Bhavanata, Shita Prasadanam. Bhavanata, atitude, Shita, mente, e Prasadanam, purificação ou tornar pacífico. Então, respectivamente, vamos cultivar Maitri, ou kindness, ou em português contentamento ou felicidade, a quem faz atos que contribuem para a felicidade, quem faz atos bons. Para quem faz atos bons, a gente vai reagir com felicidade, vamos ficar contentes com as boas atitudes do mundo. Para quem tem miséria na sua vida, ou para quem vive ou está a passar um mau bocado, vamos cultivar Karuna, compaixão. Para quem faz a coisa certa, para quem é uma pessoa justa e que, por muito que seja difícil, toma as decisões mais justas no mundo, vamos dirigir-lhes um sorriso, vamos criar uma boa vibração em volta, a gladness. E para quem faz as coisas erradas, para quem tem vícios ou pecados, vamos cultivar a indiferença, o peksha. Então, a ideia no geral às vezes parece um bocado igual, mas a ideia é mesmo nós observarmos o que é que acontece muito, muito rapidamente. Nós às vezes vemos pessoas felizes na rua, agora no Instagram ou assim, vemos pessoas felizes e ficamos um pouco tipo com desdém ou desprezo ou invejosos ou não sei, não criamos uma empatia, e a reação saudável para cultivar a longo prazo é reagir com amizade, simplesmente convidar, por muito difícil que seja. Vocês vão ver hoje no vosso dia a dia, vai haver sempre essa oportunidade, em vez de reagir com a felicidade dos outros
e com a nossa própria felicidade. Isso também se aplica a nós mesmos. Em vez de reagir com desdém, com desprezo, sem dar valor, vamos reagir e felicitar esses eventos felizes à nossa volta e em nós mesmos. Quando vemos alguém à nossa volta que está na miséria, que está a sofrer, ou quando nós próprios estamos na miséria e quando estamos a sofrer, vamos tentar cultivar a compaixão. Vamos parar um pouco, ouvir, sentir. Na rua, pessoas que nos vêm pedir alguma esmola, vamos ouvir, vamos dizer a nossa resposta, sim ou não, vamos dar, se sentimos que é isso que temos que fazer e que podemos fazer e que... ou então vamos oferecer comida, ou então vamos dizer uma sincera resposta. Com compaixão. Compaixão é uma vibração, não é um ato. E connosco mesmo é isso, quando estamos em miséria, vamos ter compaixão, não vamos enterrar-nos mais porque estamos a sentir-nos mal, vamos ficar ainda pior porque reagimos ainda de pior forma. Não, vamos ter compaixão, cultivar isso. Em vez de, ao vermos alguém na miséria, nós não nos identificamos, nós afastamos, nós escondemos, nós não queremos ver, nós até ficamos tipo, ainda bem que não sou eu. Não, podemos nos relacionar e relacionar de uma forma positiva, dando compaixão, dando a nossa atenção, sermos verdadeiros. Não tentar esconder. Às vezes é isso, dar um ouvido, chega. Karuna para dukkha. Com a nossa própria dor, quando sentimos dor, dukkha, ter compaixão, sentir. Na prática da Ashtanga às vezes é assim, tipo, temos dor, vamos atropelar para a frente e para trás, não vamos ouvir, vamos tentar. Depois há uma lesão que nos para sempre. Não, vamos cultivar mais compaixão nesse aspecto. Para punya, para as virtudes, quando fazemos a coisa certa, vamos reagir mudita, vamos reagir com um sorriso na cara. Quando alguém faz uma coisa certa à nossa volta, quando faz uma coisa justa, vamos bater palmas, vamos sorrir, vamos felicitar essa pessoa. Ou esse ato, ou em nós mesmos. Aqui também não diz saltar de alegria, mandar festas e fazer tudo. Diz simplesmente mudita, uma forma serena de felicidade. Pode ser duro, pode ser difícil, mas foi feita a coisa certa. Vamos, thumbs up, um like. Boa. Não temos que reagir. Eu também conseguia ser o herói daquele dia, eu também conseguia ter salvado aquela pessoa. Ou, não foste tu hoje, foi outra pessoa. Então se foste tu, ok, fixe. Mas dizer boa, às vezes é uma palavra. Boa, fixe, sucesso, conseguiste. Ou então, saíste bem. Às vezes as pessoas precisam de ouvir, de ter esse feedback. No Instagram é isso, o feedback, a interatividade. Dizer, boa, conseguiste, ainda bem. Às vezes distanciamos tanto das outras pessoas porque essa felicidade ou essa virtude podia ter sido nossa. Esse mérito podia ter sido nosso. Às vezes isto aplica-se no bom perdedor, aquele que nos ganha, conseguimos no final fazer o jogo bom, o jogo justo, como é que se chama aquilo? Fair play, e dizer, olha, parabéns, tu ganhaste. E no final de todos, eu este aqui acho importante. A punya, para quem faz a punya, para quem faz a coisa errada e toma decisões e comete pecados e estamos sempre a roubar, aqueles que estão sempre a roubar, estão sempre a mentir, que têm mesmo mau karma, as suas ações são mesmo sem centro nenhum moral. Vamos reagir indiferentemente. É difícil reagirmos indiferentemente a coisas más, mas a ideia é tentar não reagir sempre quando as coisas nos estão a magoar, respirar 2 vezes e tentar dar o nosso feedback, talvez respirar 3 vezes e não reagir logo de forma agressiva. Cultivar o upeksha,
indiferença. As coisas são passageiras e não vão durar para sempre. Se acreditarmos em karma, o karma vai encontrar o seu equilíbrio, o universo vai lhe dar o que essa pessoa precisa para se aperceber dos seus males. Não temos que estar sempre a agir em forma de Deus e estar sempre... Podemos falar, mas não temos que prejudicar e criar um veneno no nosso estado de alma vingativo. No fundo, estas atitudes divididas em 4, em diferentes circunstâncias, vão cultivar, vão erradicar os 6 venenos, os venenos de raiva, de inveja, de vingança, esses venenos mais ativos que nos aparecem vindas de partes mais profundas da nossa mente. E o objetivo é, com estas reações mais bem cultivadas, desenvolver a paz interior para conseguirmos meditar e nos focarmos no nosso caminho. Este é um verso muito bonito cantado. Qualquer dia fazer os Yoga Sutras cantados vai ser muito bonito. O terceiro dos 8 passos para superar. Pracharana Vidarana Vyam Va Pranasya. Aqui é para controlarmos a nossa mente, para nos preparar para o nosso caminho. O conselho é pela expiração e retenção da respiração na expiração, ou seja, no final da expiração, vamos todos fazer aqui, vamos todos expirar, inspira aqui e expira. E agora retém. E depois volta. Controlling the prana. Tentar expirar, reter, ou até mesmo tirar umas respirações e depois reter no final da expiração. O que vai acontecer é vamos conseguir observar o nosso corpo e as sensações subtis que estão no corpo. Às vezes podemos sentir o pulsar o tilintar nos dedos ou nas mãos, vamos sentir a circulação de sangue a pulsar por todo o lado, vamos sentir o nosso centro do peito, o coração a bater, vamos sentir o corpo quente. Naquele momento, 3 ou 4 segundos, ficamos a reter a respiração ou mais, vamos conseguir voltar ao centro. E depois, quando vamos inspirar, vamos valorizar a inspiração e trazer mais atenção à nossa respiração. Do pranayama deve ser... isto não é um pranayama, é simplesmente uma ideia de expira, retém, acalma e observa. Mas nos pranayamas a respiração deve ser feita devagarinho. E como estávamos a dizer há pouco, aqueles que fazem a respiração devagarinho vivem mais longe. Os macacos respiram 32 vezes por minuto, vivem 10 anos. Assim, de modo geral, os cães respiram 29 vezes por minuto, vivem 12 anos, em média. Os cavalos, 19 vezes por minuto, vivem 25 anos. Os humanos, como tínhamos dito, respiram 13 vezes por minuto, deveriam viver 120 anos. As cobras, uma espécie de cobras, que respira 8 vezes por minuto, vivem até 1000 anos. E as tartarugas, respirando 5 vezes por minuto, poderiam viver até 3000 anos. A Kurmasana. Portanto, quando estamos em Kurmasana, respirar bem devagarinho. Isto aqui é uma solução que pode encaixar com alguns de nós. Quando estamos, dificilmente incapazes de trazer o nosso centro, é uma solução. Ou então, para acalmar a nossa mente, vamos fazer através de observar as experiências sensoriais. Vishayavativa pravritirutpanna manasa stitini bandhani
Stiti Nibandhani, Stitihi, Samastitihi, Steady, Stiti, Nibandhani, bandas de agarrar, de ativar, de fechar o circuito energético. Nibandhani, definitivamente agarrar. Então, para fazer estas qualidades acontecerem na mente, mergulhar na experiência sensorial, deixar a mente se envolver na atividade com a experiência sensorial. Pode ser quando nós estamos a fazer um chanting Om, deixar envolver-nos no que estamos a ouvir, quando estamos a praticar a Ashtanga, ouvir a respiração e deixar-nos absorver no que estamos a ouvir. Pode ser no nosso dia-a-dia, num jardim, mais contemplativos, vai saber bem irmos dar um passeio mais contemplativos, em que vamos estar a ouvir tudo o que está à nossa volta, vamos estar a absorver. Ouvir, sentir, saborear, sim, todos os... Estás só a focar no ouvir. Sim, estamos a focar no ouvir. Eu sou mais ouvir. Eu sou mais sentir. Mas sim, todos temos as coisas diferentes que nos vai abrir portas para conectar com a experiência sensorial. Talvez uma forma de acalmar. Uma coisa que acontece muito nos templos hindus ou na Índia, pelo menos, é ter muitas coisas a nível sensorial, as cores, os sinos, os chantings, os cheiros, os incensos, tocam-te aqui no terceiro olho com o bindi, fazendo aqui uma marca. Tudo está a tentar trazer-te para aquele momento, para ali, para aquela experiência sensorial. E depois ainda oferecem-te comida, te saboreias. E tudo na nossa vida pode nos oferecer esta solução. A ideia é mergulhar no presente. A experiência sensorial acontece no presente e não tem nada a ver com o pensamento. É só mesmo acalmar a mente com este envolvimento. O nosso professor dava-nos aquela ideia de que é como trazer a vaca de volta ao gado. Tu vens, trazes e prendes alguma corda a um pau para ela não sair daquela área. E quando tu fazes isso várias vezes, mesmo sem a corda, ela há de voltar. E a ideia disto é que também não nos dispersemos em atividades, em experiências sensoriais. Não deixemos que a experiência sensorial nos desvie do próprio caminho. Supostamente a ideia aqui é que isto nos ajude a trazer a mente e a libertar a mente das suas distrações e a canalizar a nossa energia para o nosso sadhana. Não é simplesmente desaparecer e fazer do nosso sadhana a experiência sensorial, mas é para ajudar a cultivar uma atitude no presente, uma energia no presente, para que consigamos ter energia e canalizá-la para o nosso sadhana. Senão, vamos todos para a festa de trance, mergulhados ali, não ouvimos, nem sentimos mais nada. É os subwoofers no chão, é o som, e aí estamos mesmo mergulhados fisicamente na música. Mas não é isso. É mergulhar para depois conseguirmos trazer e canalizar para a nossa sadhana. A quinta solução, Vishoka Va Jyotishmati. Aqui a ideia, quando apresentada assim, não dá para entender, mas a ideia é conectar com a luz e a serena luminosidade que se encontra dentro de nós. Talvez para uns não funcione, mas para outros funciona, mas podemos fazer isto por conectar com o som Om e aquela parte estar simplesmente olhos fechados, fazer e ouvir. Podes visualizar uma luz. Outra forma é visualizando uma luz interior no nosso coração. Outra forma é
simplesmente focar o ponto entre as sobrancelhas intensamente, sentir concentradamente esse ponto entre as sobrancelhas, e pode-se vir a revelar uma calma, silenciosa e pacífica tipo de luz interior, ao contrário do que poderíamos achar que fosse assim, tipo foguetes e explosões de luzes. Não é suposto isso acontecer. É, se calhar, uma luz mais vibracional, uma claridade interior, uma vibração interior onde não existe a sorrow, não existe a dor e a tristeza. Isto só conseguimos experienciar esta luz interior com concentração profunda. Nós, na prática de Ashtanga, por vezes dirigimos o nosso drishti para Brumadya. Brumadya é o ponto entre as sobrancelhas, onde dirigimos o olhar nos Urdhva Mukhas ou outras posturas, em outra postura que dirigimos o olhar, ponto entre as sobrancelhas. Algumas, mas são muitos Urdhva Mukhas onde dirigimos o olhar. E se nós fecharmos os olhos e olharmos nesse ponto, começamos realmente a ver alguma luz onde podemos meditarmos sobre isso. Quando meditarmos, podemos tentar meditar, olhar o ponto entre as sobrancelhas, os olhos fechados, e vamos observar uma pequena luz interior. E assim, dessa forma, cultivar uma mente livre de confusão e cultivar uma leveza de ser. O nosso Shakti vive. Sutra 37, a nossa sexta forma de superar. Vitaraga Vishayam Vashitam. Aqui a ideia é, se nós não estamos a conseguir nos conectar com o caminho de yoga, vamos então escolher alguém que seja o caminho de yoga, seja símbolo do caminho de yoga. Alguém que represente o estado final do yoga. Pode ser um Buda, pode ser um totem, pode ser o teu guru, uma pessoa, um profeta, um símbolo. Pode ser o teu animal espiritual. E dessa forma vamos conseguir trazer a mente a um controlo, porque vamos estar a conectar com a energia serena e sem desejo, sem repulsões, de uma pessoa, de um ser que já passou por onde nós estamos e que acabou dessa forma. E esse é o nosso objeto de concentração e de meditação. Essa é uma das soluções. Daí os altares às vezes terem as fotografias dos gurus, as estátuas dos deuses, terem pequenos símbolos que significam isso. É bom termos um altar nosso, né? Com estes pequenos objetos que fazem sentido para nós. E no yoga a ideia, não é? Podíamos ter um altar e pôr tipo o álbum dos Metallica ali, mas se calhar não íamos estar a conectar com uma coisa mais ativa e super young, que não nos iria trazer ao centro. Na verdade, se calhar temos o álbum dos Metallica na zona da biblioteca, mais noutro sítio, no giradiscos do carro, quando estamos já ativos. Mas quando queremos conectar com a nossa jornada do yoga, queremos nos ver estáveis, basta conectar com uma pessoa que seja estável, seja símbolo dessa estabilidade interna e que a manifestou na sua vida de forma externa.
todos teremos uma pessoa diferente. Às vezes pode ser o nosso familiar, o nosso avô, mas à medida que também vamos aprofundando no tema e vamos nos desenvolvendo, esses símbolos podem mudar e vão estar sempre a mudar. E uns dias vai ser um e uns dias vai ser outro. Para uma pessoa é um, para outra pessoa é outra. O mais importante é que nós consigamos genuinamente confiar e conectar com, e não ser uma coisa que nos vendam. Tipo, a minha mãe disse-me, minha mãe não, por acaso são os meus avós, tens que ter a cruz, tens que adorar Jesus Cristo e não sei o quê. Eu na verdade depois não estava a perceber porquê, ela também não me explicou muito bem, mas também nunca iria ser assim. Se calhar, honestamente, já meditei com a imagem de Jesus Cristo porque já percebi o que é que ele representava e o que é que... Mas hoje em dia, por acaso, já não. Sétima. Swapna nidrayana lambanam va. Também podemos estabilizar a mente contemplando o conhecimento que o sono e o sonho nos dão. Aqui neste verso, o sono e o sonho são plataformas que suportam montes de dicas, de sinais e de guias para a nossa vida. São mensagens, às vezes até vêm como metáforas para a nossa vida, e às vezes é bom quando acordamos meditarmos, contemplarmos um pouquinho do que é que sonhamos, o que é que aquele sonho representa na nossa vida. Exato, às vezes não precisamos de ir ver um dicionário dos sonhos e ver o que é que quer dizer. Às vezes precisamos de perceber o que é que aquele símbolo quer dizer para mim. E às vezes também não é bem, não é? O sonho vem muito por metáfora, não é exatamente. É literal. Eu sonho muitas vezes que dou à luz, não quer dizer que estou grávida e que vou ter um bebê, mas pode ser que é um nascimento de um projeto, de qualquer coisa que está a acontecer através de mim, por exemplo. Então é interessante. E quanto mais nós fazemos esta prática de acordar e tentar meditar, contemplar sobre o sonho, tentar lembrar, mais nos vamos lembrar do sonho. Não é? Até podemos ter um caderno, escrever, ou contar a alguém. Acho que não recomendamos muito, porque quando o Sérgio me conta os dele, eu esqueço os meus, quando eu conto os meus, ele esquece os dele. Yes, então acho que é bom contemplarmos sozinhos ou escrevermos. Eu tinha um casal amigo meu que era uma casa de estudantes e acabámos todos, um grupo grande, de almoçar juntos. E eles uma vez contaram que, ela contou que ele acordava à meia da noite e acordava para contar bué de sonhos e não sei o quê, para ajudar a lembrar-se no dia seguinte, não sei o quê. E ela passou-se naquele dia, deu-lhe um caderno, uma caneta, toma lá, fica com isso. Foi muito engraçado. E até podemos pedir antes de dormir, eu às vezes faço isto, pedir para nos trazer alguma mensagem através dos nossos sonhos. E nós mulheres, né, dependendo do nosso ciclo, também podemos ter mais sonhos, menos sonhos, de onde estamos no nosso ciclo. Quando estamos a menstruar ou pré-menstruação, é uma fase do nosso ciclo que nos traz muita coisa através dos sonhos, se estivermos atentos, pelo menos para mim. Às vezes sítios, às vezes quando estamos num sítio, na Índia eu tinha muitos sonhos, ou quando estou mais assim numa zona sem tanta interferência, não é? Como há na cidade, assim mais no campo, também tem-se mais sonhos. É interessante observar esse mundo. Às vezes a ideia aqui é mesmo que não sabemos interpretar, nem sabemos o que é, o sonho dá-nos umas imagens. É como se fosse no sutra anterior, é uma imagem de algo que... Pronto, não é? Mas é uma imagem que representa o nosso íntimo. E pode ser o nosso objeto de meditação. Simplesmente focar-nos pode ser uma imagem muito ativa. Não vai ser como no anterior, que é
uma pessoa que já ultrapassou o raga, até pode ser uma coisa que ainda está sob a influência das suas atrações, pode ser uma coisa assim, mas revela sempre uma mensagem a nós. Então a ideia será tipo conectar com o nosso íntimo e trazer a nossa mente ao presente e ao nosso centro através do sonho. Curiosamente aqui também diz Nidra, não diz só sonho, diz Nidra também, o sono profundo. O sono profundo que muitas vezes nós não temos memória consciente do que é que acontece, porque a ideia do sono profundo é que não há nada, existe um vazio gigante ou uma completude que tipo, ou parece, o sono profundo aparece muito cheio, muito profundo, muito preenchido, ou então parece um vazio. A mente está zero de atividade e está supermente entregue ao cosmos. Mas, no entanto, nós acordamos no dia seguinte e sentimos que nos lembramos que tipo, foi mesmo profundo e foi muito bom. Isso também pode ser uma forma de simplesmente tentarem meditar, contemplar essa parte da tua noite, quando estavas a dormir, que não era o sonho, era o sono profundo. A sensação de descanso. Exato. No sono profundo nós não estamos conectados com o nosso ego, não há um personagem que anda ali de um lado para o outro a fazer coisas. Estamos conectados com o cosmos de uma forma não individual, de uma forma energética, mergulhados naquele oceano gigante. E é engraçado que tanto o sonho como o sono profundo podem ser elementos onde vamos suportar a nossa própria mente, vamos nos encostar a esses conceitos, aquilo por que passamos para tentar trazer estabilidade à nossa mente, especialmente de manhã, antes de iniciar o nosso dia, ou então à tarde, tanto faz. O último de todos é muito simples. Yatha Bhimata Dhyanadva Dhyana. Dhyana quer dizer meditação. Aqui o Patanjali dá mesmo total liberdade. Escolham a vossa meditação preferida. A ideia aqui que nesta última é mesmo, se nada tiver a resultar, escolham a meditação que melhor vos encaixe. Aliás, se calhar esta última é mesmo de todas as que apresentamos, diferentes formas de conectar um pouco com o teu centro. Escolhe a que tu desejares mais. Mas a ideia é mesmo algo que traga estabilidade, controlo e paz à tua mente. Algo que promovam uma atitude contemplativa e meditativa. E, na verdade, todos sabemos isso, sabemos o que é. Às vezes pode ser cozinhar, pode ser envolver-te ali profundo num trabalho, numa coisa de lazer, numa volta pelo parque, ouvir cheirar, sentir a brisa quente. Algo que te deixe descansado, algo que trabalhe a tua concentração também, que estejas alerta, estejas aqui e não tipo sempre numa história. E a ideia é, pronto, não dispersar, não cairmos num mundo gigantesco de... Pronto, podemos ir para a floresta, para o parque e podemos distrair-nos e ficar lá muito tempo. Olha a florzinha, olha... E depois nunca mais saímos. A ideia é trazer este centro, criar um centro, uma conexão connosco mesmos, com todas estas soluções apresentadas e depois trazê-la para o nosso caminho. O nosso caminho é no dia-a-dia, o nosso caminho é com as outras pessoas, é na nossa prática, conectando, ganhando força e centro. O objetivo com isto é ganhar centro e força
e contacto com o nosso verdadeiro eu para mergulharmos ainda mais fundo nas nossas camadas, ok? Na prática às vezes é isso, mergulharmos mais fundo no nosso corpo e no que o nosso corpo guarda. De forma geral, Om acaba por ser uma meditação de um princípio básico, conectar com a nossa natureza abundante e de braços abertos a tudo, não é? Não ser não conectar com um lado egoístico de nós que prefere uma coisa e não está e que foge da outra, e conectar com um lado de nós que mais ilimitado. Sim, exatamente. Às vezes hesito em dizer coisas muito cósmicas. Mas pronto. Conectar com o oceano, não é? E não apenas com a onda, que é a nossa experiência. Como diz o nosso professor da yoga. Exato. Faz muito essa analogia da onda e o oceano. Eu, destas todas, realmente, a que para mim me tem vindo a fazer mais sentido são as 4 atitudes para diferentes circunstâncias, onde mesmo para comigo mesmo, tanto como para os outros, posso estar a cultivar um espírito mais ilimitado nesse sentido. E ver o eu em todas as outras coisas e estar feliz com aqueles que fazem bem ou aqueles que estão felizes, e ter compaixão ou ter indiferença com aqueles que precisam, estão na miséria ou que fizeram coisas erradas. É super importante. Alguma questão? Os primeiros centímetros. Não, sobre alguma questão que queiram? Alguma questão que querem abrir aqui e falamos um pouco? Já sei que estendo-me sempre um bocado, mas é isso. Tenho que pedir aqui. Então querem partilhar qual é que é das vossas soluções que vocês praticam? Ok. Agora não sei. Qual é que é... Liguem o microfone se quiserem falar, se não quiserem não vale a pena. É só porque faz interferências. Bom dia, Vanessa e Sérgio. Bom dia. Desculpa estar com a câmera desligada só porque a minha neta é muito instável e assim sempre consigo ouvir. Está bem. Obrigado. Eu já estava para vir há algum tempo para as vossas talks, mas hoje o tema era especialmente importante, porque tenho sentido muito algumas dificuldades das que vocês falaram aqui hoje. Sim. Eu não sei se vocês agora estavam a pedir para nós partilharmos a nossa experiência ou não, ou se é mesmo perguntas em relação às soluções. Se sentires que alguma destas, do que foi falado, se identifica contigo, tanto de obstáculos como soluções, ou se tiveres alguma dúvida. E se por essa conversa quiseres partilhar a tua experiência, bem-vinda, força. Ok, obrigada. Tem sido um bocadinho difícil para mim encontrar um horário que seja estável para praticar. Por começar, tenho sempre aulas muito cedo, ou dou aulas, ou tenho aulas, ou estou a trabalhar, portanto é um bocado de confusão, porque é a questão da instabilidade. Mas ajudou-me um bocadinho também a falarmos sobre as alternativas e o que fazer para enfrentar estas dificuldades. E acho que realmente posso tentar começar a meditar um bocadinho mais mesmo nessas questões. Acho que pode ser uma boa solução a questão da meditação. Eu acho que era o ponto 7 ou 8. Sim. Um pouco de todas são um bocado meditação, porque tem tudo a ver. A última de todas, sim, era escolher um objeto. Havia meditação com um objeto numa coisa que represente um ser, uma pessoa que represente uma serenidade e uma estabilidade. Pode ser o teu objeto de meditação, simplesmente conectar-te com a imagem, com o símbolo,
A outra era. Sim? Desculpa, acho que isso não ia ajudar, assim, porque muitas vezes eu Sim, chego, sim. quando eu consigo ir ao tapete mais cedo, às vezes já me aconteceu estar no tapete e estar quase em luta comigo mesmo de sei lá, tenho coisas para fazer ou vou chegar atrasada a não sei o quê, ou Sim, claro. ter alguma ansiedade nisso. E mesmo quando não consigo praticar, acabo por auto-sabotar e estar quase a criticar-me por não ter conseguido praticar. Pois aí temos que ser mais. Podes ter. É aplicar aquelas 4 atitudes, não é? Se te correu menos bem, tem compaixão contigo. Tipo, tu tiveste, tu tentaste, tu quiseste, puseste intenção. Também uma organização também. Às vezes é a organização, quando acordar mais cedo. Quando vais para o tapete, não é? Certificar que tens o tempo para terminar. Aí se calhar também já não estão, não é? E se vêm essas dúvidas, ok, eu tenho o tempo para terminar. Ou pôs um alarme para 20 minutos antes de teres que ir embora, que aí começas as finais, se não conseguires fazer a tua prática toda. Não é? Tentar gerir da melhor forma para ti, não é? Sem estar a ser tão dura para contigo. Nós dizemos isto, Beatriz, mas, por exemplo, o que eu estava a dizer de meditares, pode ser nos teus sonhos ou no teu sono, ou não é nos teus sonhos, é sobre os teus sonhos, desculpa. Ou sobre o símbolo, um símbolo que escolhas, ou tudo mais. Isto aqui não é só no teu tapete, pode ser que aconteça tipo à noite, antes de dormires, pode ser que seja a caminho um autocarro, ou apanhas um autocarro, ou numa estação quando estás à espera, ou mesmo entre pequenos. Isto são pequenas soluções para encaixares ali no teu dia. Não são coisas que podes fazer no tapete, claro. Tento meditar, mas lá está, é sempre tudo muito inconstante e acho que preciso dessa consistência, preciso dessa disciplina e de entrar num horário. Lá está, às vezes não sou eu a decidir os meus horários, por isso acaba por ser um bocadinho difícil, Claro. Mas tentar encontrar. Eu acho que de manhã é o mais seguro sempre, por isso também queria ver se conseguia mudar isso. Mas obrigada. Tranquilo. Mais uma coisa que queiram partilhar? Eu achei super curioso a questão das respirações e dos animais, principalmente da tartaruga. E depois até pensei, olha, a minha tartaruga, que é a minha máscara, está mesmo fraquinha, porque é mesmo difícil para mim respirar devagar, porque sinto dor, não é? Na postura, sim. Só tinhas uma tartaruga de estimação, assim de repente. Eu, por acaso, tenho um Algarve, uma. Eu tive uma vez, uma pequenina, mas ela, não sei o que é que aconteceu, mas há uma semana ela morreu. E não estava a incomodar. Ela estava muito estranha. Pronto. Mas não sei o que é que aconteceu com ela. Mas sim, fiquei assim, sei lá, admirada com essa questão das respirações dos animais. Sim, é assim, realmente os cães respiram muito mais rápido. Isso aí, pronto, acho que acabei por perceber, né? Porque é que os cães duram tanto. E também não sabia quantas respirações por minuto é que os humanos respiravam. Isso é uma prática. No início começamos com a coisa mais presa à respiração e depois vamos conquistando um bocadinho, conseguindo usar mais os pulmões, os músculos e a estrutura óssea e corporal também vai ajudar a ter essa estabilidade. Exato. E por exemplo, praticar em casa tem sido assim um desafio mesmo muito grande porque acho que aqui eu tenho mais distrações, a mente varia muito mais facilmente. Claro. E isso para mim também é um obstáculo e tentar com que a mente não varie assim tanto também tem sido assim um desafio mesmo grande, muito. Porque eu aqui em casa penso muitas vezes quando estou a praticar, tenho flash em que eu penso, tenho que fazer isto ou aquilo. Claro, Na escola sinto isso, na escola sinto, estou lá, não interessa o mundo lá fora. Sim. Mas aqui é mesmo difícil, não é?
É observar, não ligares muito e manteres o foco naquilo que estás a fazer. Sim. Agora nos últimos tempos tem sido mais fácil, mas no início estou mesmo muito de manter assim o foco. É. Mas pronto, até agora também as aulas vão começar da sala, vai ser mais É fácil. bocadinho a bocadinho, vamos cultivando. E vão havendo oscilações também. Claro. E depois também queria dizer que, olha, eu acho que estes yoga talks são mesmo muito importantes, porque lá está, a mim, claro que a parte física é importante, as posturas, mas estes yoga talks para mim valem ouro, porque acho que é preciso uma e outra completam-se mesmo muito. Eu acho que Claro. para mim faz sentido e não ir só, não pensar só no yoga como posturas e cultivar esta filosofia e vocês ajudar-nos a cultivar esta filosofia. Exato. É ouro, vale mesmo ouro. Que bom, Soraya. Às vezes sinto que isto aqui é conteúdo mental para quando estiveres a praticar, em vez de estares a fugir para outras coisas, tu Exatamente. tens o conteúdo mental da tua prática. Sim, claro. Reagir com amizade para as tuas felicidades, com compaixão para as tuas dores, não é? É importante também termos a parte da asana, não é? Para construirmos um corpo forte, saudável, para termos uma mente mais clara, para depois sim conseguirmos aplicar estas coisas na nossa vida, porque se não tivermos esse suporte que a prática de asana nos traz, mesmo o foco e assim, é difícil. Por isso é que temos que começamos com a parte experiencial, com a parte do asana, também é super importante. E depois sim, faz sentido falarmos sobre estas coisas, porque também vamos conseguir compreender melhor. O que eu também estava a pensar é quando eu estava no início a pensar qual é que era o meu maior obstáculo, estava a pensar no obstáculo à prática e estava a pensar que é muitas vezes aquela preguiça que eu tenho de Sim. pedir. Mas agora a ideia com que eu fiquei, que vai muito em contra isso, é que é algo muito contínuo, ou seja, a preguiça vive, não se combate, tipo, naquela meia hora antes em que eu tenho preguiça, mas no dia todo e naquilo que eu sinto no dia todo e trabalho no dia todo. Por isso, sim, fica-me muito essa mensagem, que é fixe. Yeah. Claro, a alimentação também é uma coisa que influencia muito. Não é? Comida muito cafa, muito densa, muito pesada. muito cozinhada. Não é? Depois de comer uma feijoada assim, a pessoa só quer dormir. Então, o tipo de alimentação vai influenciar muito. E na altura também. certa do dia. Na altura certa do dia, exatamente, também faz diferença. E o nosso estilo de vida, não é? Tudo influencia. Então, se começares o dia já a praticar, já a tentar vencer essa preguiça, já vais embalando para o resto do dia fazeres isso. Bora. Eu acho que quando conseguimos combater essa preguiça diária, acho que nós crescemos e evoluímos, não é? Pensamos, pô, afinal consigo, afinal. E acho que isso eleva-nos. Pelo menos a mim, eu sinto isso, bem, todos os dias consigo combater essa preguiça, porque eu tenho, e também não protejo, não sei quantas vezes, e estou sempre a adiar. Yeah. Mas eu fico feliz porque tenho alguma coisa dentro de mim que me faz ter força. E pronto, e consigo sempre. É um troféu logo. Para o dia todo. O quê? É um troféu logo. Sim. Logo da sim, manhã. Sim. Deve haver aqui um distintivo. Eu venci a preguiça hoje. E usá-lo todo dia. É verdade. Zero, vai para o ego. Sim, pois alimentava eu. Mas fico mesmo feliz de combater essa preguiça e sinto-me bem. Por isso acho que estou no caminho certo. Claro. Boa. Há alguma questão assim relativa ao tema? Vamos fazer o mantra final então. Purnamada Purnamidam Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnamudachyate Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om